Rodrigo, vamos falar desse plano do estádio do Flamengo agora para ver se essa gestão vai continuar sendo exemplo ou não? Vamos lá. Tem aí alguns gráficos, né, que a gente preparou, mas a informação que a gente deu na quarta-feira o projeto do estádio tem 2 fatores aí. Um, que tem uma discussão do valor do terreno, que é o terreno do gasômetro no centro do Rio de Janeiro, perto da rodoviária, e esse com a Caixa Econômica, que é a gestora do fundo, que é o dono do terreno. Então, eu espero que tenha ficado claro para as pessoas. Os valores que estão sendo discutidos entre 200 e 500 milhões, é isso. A Caixa, obviamente, estava jogando o preço lá em cima e o Flamengo quer jogar mais embaixo. Então, a ordem de grandeza é mais ou menos essa, por esse terreno. E no projeto, que o Flamengo ainda não tem um projeto arquitetônico, quando a gente fala projeto, o torcedor já acha que tem uma maquetezinha pronta, né? Não é isso ainda. Mas a ideia e o projeto do que cabe ali e que já tem uma coisa mais estruturada, digamos assim, para fazer, é de um estádio de 75 mil pessoas. Isso tanto para a estratégia do clube, quanto para o tamanho que tem ali do terreno. Seria um estádio com capacidade para 75 mil pessoas, foi a matéria que eu publiquei na quarta, que é com o que trabalha a diretoria do Flamengo. E aí, como que você vai construir um estádio de 75 mil pessoas, tendo que pagar um terreno que vai ser entre 200 e 500 milhões, se for esse o terreno? Se não for esse, vai ter que procurar, tem outras alternativas aí, mas se tiver um acerto com a Caixa. E aí você tem 3 possibilidades. Uma que é a defendida pelo presidente Rodolfo Landim, que é essa de se criar uma SAF do Flamengo, que você venderia algo como 25% das ações do clube e pegaria esse dinheiro e financiaria a construção do estádio. Hoje o Flamengo valeria algo como 5 bilhões. E então você vendendo 25%, você teria algo como entre 1 bilhão e 1 bilhão e meio. E esse dinheiro seria suficiente para a construção do estádio. Essa ideia tem fortíssima resistência dentro do clube. Ninguém quer transformar em SAF. Há um medo grande, que ninguém não. Assim, há uma corrente grande que não quer a transformação em SAF, que entende que isso é um caminho para transformar o Flamengo com o dono. O Landim diz que não é com esse objetivo, que o clube vai continuar mandando no futebol e na empresa e que só venderia uma parte minoritária. Mas esse modelo tem muita resistência dentro do clube. O segundo modelo é você criar uma empresa, uma SPE, né, que chama Sociedade de Propósito Específico, para gerir o negócio que vai ser o estádio. E aí você pode ter parceiros eventuais. O modelo W Torre, por exemplo, como acontece no Palmeiras, eu falei com o Rodrigo Toches ontem, e eu já ouvi das outras pessoas da diretoria do Flamengo, é completamente descartado. Não vai ter um parceiro para construir, explorar o clube, explorar todo o estádio e ter a gestão do estádio. Isso não vai acontecer. O que você pode fazer é ter parcerias pontuais, cedendo determinados ativos, mas com o controle do Flamengo. Então essa é a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade é o uso do próprio caixa do Flamengo. Ele gera algo como 200, 300 milhões por ano, e esse dinheiro poderia ser usado para financiar uma dívida e o Flamengo se endividar para pagar a casa própria, como o PVC fez em algum momento da vida dele aí. E aí seria financiamento, que aí você poderia falar, o clube que tem essa sobra de caixa poderia pagar parcelas de 100 milhões, de repente, no ano, para começar a construção do estádio. Só que essa ideia, na atual diretoria, não é popular. Eu também falei com o Rodrigo Toches e o entendimento dele é que ele não quer deixar uma dívida de longo prazo para o clube. Então, eu diria que hoje a segunda opção parece a que tem mais chance de acontecer dentro do Flamengo, que criar parcerias pontuais para levantar o dinheiro e a construção, e aí ter algum uso de caixa próprio para determinadas operações, talvez a compra do terreno, enfim. Isso aí poderia ser estudado, mas não é a preferência. O Landim também já deu declarações que não quer que comprometa a receita do clube, enfim. Então, a segunda possibilidade me parece a mais provável pelo cenário atual do Flamengo. Se quiser passar aí... Deixa eu fazer um adendo aqui, porque eu escrevi um texto em cima do texto do Rodrigo Matos na quarta-feira, em cima do texto do Rodrigo Matos sobre o Flamengo entender que vai construir um estádio de 75 mil pessoas, e aí começa um monte de maluco dizendo, PVC tem inveja do Flamengo, não quer estádio para 100 mil. Cara, eu quero ser do Hit Harazim, que escreve sobre Palestina e Netanyahu, e ninguém pergunta se o Harazim é sobrenome judeu ou árabe. Pelo amor de Deus. Cara, é simples.
é muito melhor nesse momento. Quem está dizendo que quer construir um estádio, em princípio, para 75 mil pessoas, é o Flamengo, não sou eu. Isso. Em cima disso, eu só acho que o plano do Flamengo está certo. Por quê? Você constrói para 75 e talvez você tenha condições de fazer um projeto arquitetônico para ampliar quando você chegar numa média de público que seja para fazer essa ampliação. Tem na história do Brasil 278 jogos apenas com 100 mil pessoas no estádio. Então, cara, o Flamengo tem potencial para ter a maior média de público do planeta. Tem potencial. Mas hoje é muito melhor você fazer o projeto para 75 e pensar em se tem uma possibilidade arquitetônica de já deixar um plano para o crescimento depois. É só isso que eu estou dizendo. Não estou pensando em fazer o mal de ninguém. Pensando em balizar o que o Flamengo está dizendo. Já teve o projeto de 100 mil. A ideia inicial se pensou em 100 mil, mas hoje em dia a ideia de 75 mil é mais... E a gente tem que lembrar, o custo do estádio é por assento. Então, por exemplo, o custo internacional de estádios é $5 mil lá na Europa. Não dá para transportar esse custo para o Brasil diretamente. Mas se você põe mais lugar, é mais caro. Então, existe essa equação também. Vamos lá. Aí os impactos positivos na receita, né? Bom, bilheteria com estádio maior. Hoje o Maracanã, ele é um falso estádio com 77 mil lugares, né? Ele não tem essa capacidade real, só para jogos FIFA. Ele tem uma capacidade real que gira em torno de 65, 66 mil lugares, que é bem menor, por exemplo, do que 75 mil, e ainda bem afetado quando tem torcida visitante, porque não é preparado para isso, você perde uma quantidade de lugares grandes, tem cativa, já vendida, 5 mil cativas, você não pode vender. Então você teria uma capacidade no barato aí de uma venda de 15, 20 mil lugares a mais do que o Maracanã. Então, isso aí já é um impacto significativo na receita de bilheteria, que você teria um salto grande, e também na venda de camarote, na venda de cativa, aí o Flamengo vendendo, né, não o Estado. Então esse teria um aspecto considerável. Sócio-torcedor. Rodrigo. Se você aumenta... Oi, pode falar. Rodrigo, desculpa, eu vou te interromper só porque eu prometi liberar o PVC, e como diz aqui, o Carlos Romildo, pistola Vinícius Coelho, vai ficar mais pistola ainda se eu não liberar ele meio-dia. Tchau, você. Eu vou só porque eu tenho um almoço, meu Monteiro Rodrigo tá maravilhoso, Rodrigo. Parabéns e muito obrigado, hein? Boa, obrigado, PVC. Bom almoço. Espero que o cardápio esteja bom, enfim, que funcione para você. Valeu. Até segunda, PVC. Valeu. Vai lá, Rodrigo, desculpa. Não, tranquilo. E aí, para completar, a sócio-torcedor, hoje o Flamengo tem um sócio-torcedor em torno de 100 mil pessoas, e ele gera algo como 100 milhões de reais. Isso poderia ser ampliado se você tivesse uma capacidade maior, porque o sócio é completamente atrelado à venda de ingressos. E lugares, as outras receitas, são as receitas que os clubes já vendem atualmente, naming rights, camarotes. Camarotes, as pessoas às vezes passam meio batido, mas é a maior receita talvez de um estádio. É a venda de camarote. É a maior receita hoje do Maracanã. E aí você tem publicidade em geral, aquelas em volta do campo, em cima, enfim. Em volta do campo hoje o Flamengo já vende, mas as publicidades em cima e zilhões de outras receitas que você teria para realização de eventos se você tivesse um estádio do Flamengo. Então tem um bust que não dá nem para calcular hoje qual que seria exatamente o impacto, mas é muito significativo. É o impacto que o Flamengo pode ter para saltar além desse valor de 1,4 bilhão, que é o atual patamar de receita do clube. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigada pelas informações. Já temos assuntos para nosso quadro de finanças da sexta que vem, não muito cedo, né? Mas a gente aceita sugestões, né? Se você está preocupado aí com quem quiser o balancê, mandar... não é? Tem o Davi Trombelli falando do Santos aqui, que precisa urgentemente de um estádio. Seria uma boa, hein, também falar um pouco sobre as finanças do Santos. O Santos tem um acordo já feito, né, com a W Torre, né? Para a construção do estádio ali no lugar da Vila, né? Já foi assinado, ainda não foi iniciado, mas me parece que é um modelo parecido com o do Palmeiras, mas com várias, eu já conversei com pessoas envolvidas, com vários ajustes feitos com o que deu errado no Palmeiras, digamos assim, para tentar evitar o que deu errado no Palmeiras. Boa, Rodrigo. Hoje
como PVC aqui no nosso vídeo. Que honra, hein? Não é para qualquer um. Foi upgrade. Até semana que vem, Rodrigo. Muito obrigada. Valeu, Domi. Valeu. Até mais. Um abraço. Até mais para todo mundo. Tchau.